por, por estar em várias áreas e você fica em contato com profissionais ali de várias áreas, é quando você vai ver, muita gente está fazendo tudo também. É, porque no Brasil tem isso, né? Existem muito a necessidade do CNPJ, então muita gente precisa virar uma empresa. Então você é um cineasta e você vira uma empresa. E quando você vai vendo, você vai ter que tocar coisas dali e que muitas vezes não dá para demandar, até por aspectos financeiros mesmo. É, eu vi isso, me surpreendeu muito Murilo Salles, por exemplo. Murilo Salles é um cineasta que é uma produtora. E o Murilo também, ele roteiriza, produz, dirige. Eu dirijo e produzo também, mas se, se for ver o que eu mais gosto de fazer, onde eu me identifico mais, onde eu acho que eu consigo colaborar mais, seria a montagem. E eu roteirizo também. Tenho 5 longas escritos. Uma adaptação de um livro, é, um, 2 em parcerias com José Eduardo Belmonte, um em parceria com o André Carvalheiro, um fotógrafo daqui de Brasília, bem bacana, e que esse ano vai dirigir esse longa. E o meu longa, que eu vou dirigir também ano que vem, que seria o qual eu ia filmar em Maceió. E que os últimos tratamentos já foi aqui trazendo para Brasília. Mas então isso é uma questão de sobrevivência mesmo. É, Enfim, geralmente quando a gente foca em uma área só, né? Eu quero dirigir, eu quero roteirizar. Dentro do mercado, geralmente você vai trabalhar com publicidade. E aqui em Brasília, por muito tempo, eu dirigi publicidade, institucionais, que achavam barato, acho até hoje. Mas em algum momento eu fui colocado na geladeira. É, 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 e injustamente, porque não era questão de não ter os vídeos aprovados, não. Acho que as questões têm mais a ver com isso, de que é um mercado muito dinâmico, fica chegando muitas pessoas novas que vão renovando e colocando condições que às vezes eu não acho as corretas também, no sentido de deixar o mercado mais saudável. Eu sei que parei de trabalhar, de ser contratado, e aí eu só tinha a minha pessoa jurídica para Virada Filmes para tocar. Então, se eu estava ali muito sempre concentrado em dirigir, em montar, nas partes criativas, de roteiro e tal, em algum momento eu precisei ser demandado para produção. Eu acho produção um saco, não gosto. Quando as coisas vão funcionando é muito prazeroso, a cada conquista é massa. Mas em relação de prazer, prazer mesmo eu tenho com montagem. O Cine Drive-In é um filme muito sofisticado em um aspecto, de que ele, ele foi pensado para ser viável, né? Eu acho que esse é o filme que mais me interessa. Toda essa experiência como produtor, como montador, como diretor, na hora de roteirizar, eu acho que já coloca a gente numa condição, numa situação de que tipo de filme é viável e a gente gosta de fazer também, sabe? Tem isso, assim, vamos concentrar no que a gente mais gosta ali, que aí é a construção mesmo de personagem, narrativa, trabalho com ator, tal, é o filme que mais nos interessa dentro da Pavirada Filmes. E dentro da Pavirada Filmes a gente trabalha também com outros diretores, né? A gente criou um ambiente de trabalho, de equipe, de profissionais, em que outros realizadores se interessam de aproveitar parte dessa estrutura pessoal e tal. Suicídio cidadão, assim vocês não morrem em vão. Se ele for absolvido. Você é louco, ele levou nossa conversa séria, ele Cadê levou o Zé, Marcão?
Puta que pariu, aconteceu uma coisa com o Zé. Peraí. O que você tá fazendo aqui? Para o próximo ano, certamente a gente lança 2 curtas-metragens. Um do Gui Campos, que a gente está mudando o título, não tem um título novo a dar, mas é um filme lindo, lindo, que a gente trouxe a Maria Alice Vergueiro, de São Paulo, para atuar junto com 2 atores espetaculares aqui de Brasília, o Andrade Júnior e o João Antônio. E vamos lançar um curta-animação impressionante de um diretor, ele é argentino, mas mora em Madrid, se chama Carlos Lascano. Entra aí www.carloslascano.com. O cara é um espetáculo, ele é top 5 de view do Vimeo, sabe? Tem um selo lá de view do Vimeo. Ele já foi júri de um festival que o presidente da comissão de júri foi o David Lynch, sabe? É um negócio assim, enorme. E a gente está fazendo um projeto de curta com esse cara, ele vai vir filmar aqui em Brasília, live action misturado com animação, e que eu tenho esse projeto, eu tenho por ele cuidado, um carinho enorme mesmo, porque confio que vai essa possibilidade de uma coprodução internacional também nos coloca em um outro cenário. O cara mora em Madrid e ele tem trânsito por Londres, pela Espanha, né, por Paris, pela França. Então de abrir janelas, sabe? Da gente buscar mesmo novos desafios. É interessante que nesses processos a gente está pelo FSA, a gente ganhou aquele edital dos núcleos criativos, que está colocando a gente em outro momento importantíssimo de amadurecimento, porque também tem isso, essas políticas, a partir do momento que a gente está conquistando ela, né, a lei da TV a cabo, e todos esses estímulos que vêm vindo para poder alimentar essa demanda que foi criada, né, nós estamos em processos de especialização também, né, de aperfeiçoamentos. Então, essa viabilidade desse núcleo criativo para um grupo aqui de Brasília, e não foi, e tiveram outros núcleos em Brasília também selecionados, está colocando a gente em processos fundamentais, interessantíssimos, de reconhecimento mesmo, sabe? De contato de contato preparado, né? Você chegar nos locais preparado para fazer uma venda, é uma venda de uma ideia, né? Para que seja viabilizada. E isso está sendo uma revolução mesmo. Eu acho que buscar profissionalização é fundamental e ela é viável com recurso, precisa de recurso. Os gestores precisam se sensibilizar da importância e da transformação que é uma alfabetização cultural das pessoas, capacitá-las a trabalhar dentro desse mercado. É um mercado que atualmente, graças a políticas nacionais, está sendo alimentado por recursos federais. Por exemplo, aqui em Brasília, com o tamanho da produção de Brasília, que cresceu de tal forma, o último edital de Brasília está contemplando 9 longas-metragens e 27 curtas-metragens. O longa que está recebendo menos recursos está recebendo 800 mil, e o de maior recurso está recebendo 3 milhões. Foi a união de todas as áreas de arte da cidade, uma união organizada mesmo, combatida lá, a gente, com ação dentro da Câmara Legislativa, porque precisava mudar a legislação, apoio da Secretaria de Cultura, era uma coisa que a Secretaria de Cultura, então, articulado, uma ação estratégica, sabe?
que ali são os três, né? O executivo, o legislativo e a sociedade civil organizada. Eu acho que é fundamental os artistas terem mobilização de associação, de representação mesmo, assim. Aqui em Brasília, cara, enfim, é da cidade, está no DNA da cidade também isso, né? A gente é bem articulado. E não só o cinema, não só o cinema, as áreas, todas as áreas, o circo, o teatro, a música, né, a literatura, enfim, e isso é um peso político que precisa ser usado. Isso está colocando Brasília numa situação em que a gente está tendo um apagão profissional. Nós não temos profissionais o suficiente para atender a essa demanda. É natural que, à medida que os políticos, os gestores amadureçam essa ideia de investir na produção cultural, esse mercado também se alimenta nos locais. Para você ter ideia, e aí a gente precisa formar eletricistas, maquinistas, sabe? Um eletricista de audiovisual que precisa ser uma pessoa capacitada para lidar com aquilo. Não dá para pegar um eletricista de construção civil, dá para prepará-lo, mas trazer para um set não dá. E um profissional que tem as mesmas características de habilidade dentro do mercado audiovisual tem uma remuneração muito representativa. Então você tem todo um aspecto social aí fundamental de ser olhado, porque cada vez mais as interações são audiovisual, né? Assim, as crianças hoje, as gerações têm essa relação do fazer audiovisual, as viabilidades, as possibilidades são outras. Então, existe um mercado todo aí e uma capacitação aí que é fundamental, estratégica e positiva.